retornando no mesmo lugar que nós já realizamos alguns vídeos aqui, queremos hoje falar da profecia do nascimento do rei Babi Exaim. Para termos conhecimento sobre o nascimento do rei Babi Exaim, é necessário que possamos conhecer as passagens que apresentam a profecia. Para isso nós vamos conhecer o que está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, e que fala do nascimento do João Batista, que fala sobre o nascimento do João Batista, né? Lucas, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Diz que no dia de Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias, e que era do turno de Abias, e sua mulher era filha de Arão, e que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante do rei Babi, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo ela avançada de dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante do rei Babi, os sacerdotes da ordem do seu turno, povo por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do rei Babi para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu o espírito do rei Babi em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o espírito a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e que dará o nome de João. Nós sabemos, amigos, que ele não era João, porque não havia o J nem U, mas certamente ele tinha um nome na língua aramaica, que era a língua do seu povo. Agora, lembrando que a profecia diz que ele seria a voz do que clama no deserto, que veio para anunciar as verdades e preparar o caminho para a chegada do Salvador. Para que tenhamos melhor conhecimento sobre isso, sobre este assunto, é necessário que vamos nas profecias, vamos nas citações das Escrituras, para termos inteiro conhecimento sobre o assunto do nascimento do Salvador. Vamos ver as primeiras crônicas, capítulo 24 e o versículo 10. Disse que ele era do oitavo turno, então nós temos que saber qual era o oitavo turno em que ele entrava no templo para realizar o seu ato de sacerdócio. Primeiras crônicas, capítulo 24 e o versículo é o 10. Primeiras crônicas, capítulo 24, versículo 10. Diz que ele era do turno de Abias, que a sétima era Cós e a oitava era Abias. Quero dizer o seguinte, que durante um ano tinha 24 turnos. Se você for em Lucas 24, você vê todos os turnos do sacerdócio. Então no dia 10, a décima, que era de Abias, ele era o sacerdote. Então nós precisamos saber em que mês era. Para isso precisamos de um calendário das Escrituras, que é o calendário lunar. Aqui temos em mão o calendário lunar, e não o calendário luno-solar, no qual tem ano que tem 13 meses. Esse calendário luno-solar, ele não é perfeito, mas o calendário lunar, que é um calendário de 354 dias, esse é que é o calendário perfeito para poder entender as profecias. Ele entrava 2 vezes no ano. Ele entrava no segundo mês e também no oitavo. Agora veja o seguinte, que dia do segundo mês ele entrava? Ele entrava no segundo mês, depois do pôr do sol do dia 22, que era o sétimo dia do segundo mês, ele entrava e fazia dia 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Depois do pôr do dia 29, ele entregava ao sacerdote que havia render no lugar dele. Voltaria para casa no dia 30, que era o final do mês. É bem claro que ele não ia coabitar com a mulher no dia 30, a Isabel, porque ele ia com toda a glória do templo. Então vamos para o oitavo mês, que é no segundo semestre, quando ele entraria novamente naquele mesmo ano. Então ele entraria no pôr do sol do dia 20 e fazia 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, que era o sétimo dia. Aí no pôr do sol, no final do
ano. O 8º mês ele entrava no dia 19. Dia 19 ele entrava. Fazia 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, que era o 7º dia. No final do 26, o sol daquele 7º dia, vinha o 7º dia, que era o primeiro dia da semana seguinte. Ele voltava no dia 27, tinha 27, 28, 29 e 30 para ele coabitar. Mas claro que no dia 27 também vinha com a glória do tempo. Então ele voltaria, qual um desse dia ele coabitou com Isabel, ou 28, ou 29, ou 30. Um desses ele coabitando, no final do mês nono, então o que aconteceria? E seria o primeiro mês da gravidez de Isabel. Era o 9º mês do ano. Por que era o 9º mês do ano? Porque no 8º mês, reafirmando, no 8º mês ele saía no dia 28. Fazia 28, saía no dia 27. Fazia 27, 28, 29 e 30. Então quando completaria um mês de gravidez de Isabel? O mês 9. E esse mês 9 seria o primeiro mês de gravidez de Isabel. Se a gente contarmos aqui, ela ocultou por 5 meses. 5 meses, diz que ela ocultou por 5 meses a gravidez. É só ler Lucas 1, capítulo 1 do versículo Lucas 1, do 5 a 28. Ao período em que ela oculta a sua gravidez. Se ela que estava com o mês e era o mês 9, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Mês 5, que era do ano. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Era o primeiro mês do ano. Então o primeiro, daqui do nono até o primeiro mês do ano futuro, ela ocultou. Aí diz que no 6º mês da gravidez de Isabel, o Espírito do Criador foi a mãe do Salvador e anunciou que ela ia dar à luz uma criança, ela ia ficar grávida no 6º mês. Não sabemos o dia que ele foi, mas ele afirmou no 6º mês. Diz que o Espírito do Criador passou sobre a mãe do Salvador, sua sombra. Ali ela começou a ficar grávida. No 7º mês já estava com um mês de gravidez da mãe de Salvador. Que esse 7º mês era o 7º mês de gravidez de Isabel e era o 3º mês do ano. Do ano futuro. Que ele começou aqui a gravidez no mês 9, mas aqui no ano futuro ela já estava o quê? Com 7 meses. Esse 7 meses da gravidez de Isabel é qual? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era o 4º mês do ano. Se era o 4º mês do ano, o que é que nós faremos? O 7º mês era o mês de gravidez de Isabel. Nós vamos contar agora o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós vamos pegar essa linha aqui, ó. Se era o 4º mês, o que é que nós vamos fazer? Contar aqui, primeiro mês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 3º mês. Aí vem o 3º mês. Nós vamos contar o quê? Se o 3º mês é o 7º mês de gravidez de Isabel e é o primeiro da gravidez de Salvador, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então no 11º mês foi o nascimento de Salvador. 11º mês foi o nascimento do Salvador. Se for o 11º mês, sabemos o mês, mas nós queremos saber o dia do seu nascimento. Agora vem a profecia, ainda continua. Para compreendermos esta profecia é necessário que possamos conhecer o que está escrito em Levítico 12, versículo de 1 a 4. É o que nós vamos ler agora. Sabemos o mês, mas queremos saber também o dia exato do seu nascimento. Só saber o mês não é o suficiente, porque queremos saber o dia exato que ele nasceu. Levítico 12, de 1 a 4, nós vamos ver essa passagem.
12, de 1 a 4. Disse mais o rei Vavi a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imundo por 7 dias, como no dia da sua menstruação será imunda, e no 8º dia circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará 33 dias na purificação do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. O que é que nós vamos fazer aqui? Para entendermos melhor, para que vós possais também entender o significado desta profecia. Nós vamos botar o que diz a profecia. Vamos recapitular de novo, para ficar bem explicitamente explicado. Diz que ficará 7 dias, 7 dias, mais um dia, que é o 8º, que é a tenta ser circuncidada, mais um dia. Mais um dia. E mais 33 dias. Para que a criança possa ser apresentada no templo. Nós vamos fazer a soma. 7 e 1, 8. 8 e 3 é igual a 11. 1 e 3, 4. Desde o momento que a criança nasce, então ele só pode ser apresentado aos 41 dias. No templo. O dia estava aberto que no 7º dia e na lua nova. Então a apresentação era no 7º dia. Se ele nasce no mês 12, se ele nasce no mês 11, como podemos entender agora dias? Bom, aí temos 41 dias. Temos aí 41 dias para a apresentação da criança. 36 dias e mais 7 dias. Então nós temos agora o que? 41 dias. Se nós temos 41 dias, o que é que nós vamos fazer para compreender a profecia? Se ele nasce no mês 11, nós temos que ter o calendário na mão. Se não tivermos o calendário na mão, não vai entender. Que calendário? O calendário universal? Jamais. O calendário do judeu? Jamais. Mas o calendário lunar, na qual marca a lua nova, o princípio de cada mês. Nós vendo aqui o 11º mês, se ele nasce aqui, será 41 dias, nós temos que procurar o 7º dia, que era o dia de apresentação. É um dia aqui. Então nós temos que procurar só os 7º dia. Nós pegamos no 10º mês, o 7º dia, que é 3. E nós vamos contar isso aqui voltando para encontrar. Então nós voltamos o quê? O que é que nós faremos? Nós faremos o quê? 3, nós fazemos 1, 2, 3. 3 mais 29 dá quanto? Dá 32. Dá 31. Não pode ser. Nós vamos pegar agora o mês 10. Aí vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com 29 dá 39. Também não dá. Nós vamos buscar o 17. Aí 17 faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 com 29, aí vamos, não, 17, vamos fazer 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Encontramos 41. 41, ele nasceu no 6º
terceiro dia da semana do primeiro mês e se apresentou no sétimo dia, o dia 17. Então, esse é o resultado. Ele nasceu quando? Ele nasceu no sexto dia do mês, terceiro dia da primeira semana e foi apresentado no sétimo dia 17 do 12º mês. O terceiro, sétimo dia do 12º mês. Então, esse é o resultado que nós temos. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui os fatos. Ele nasce no sexto dia do 11º mês. Sexto dia do 11º mês. 11º mês, que é o terceiro dia da semana. Terceiro dia da semana do mesmo mês. Do mesmo mês. Do mesmo mês. E foi apresentado no dia 17 do mês, do 12º mês. Foi apresentado no 17 do 12º mês. Que era o terceiro, sétimo dia do mesmo mês. Que era o terceiro, sétimo dia do mesmo mês. É por essa razão que nenhum cristão, nenhuma forma religiosa universal pode afirmar o dia do nascimento de Salvador. Por isso, quando alguém pergunta o dia de Salvador, não, supõe que nasceu em mês tal. Isso não é resposta que se dê à humanidade. A humanidade precisa de resposta categoricamente, sabiamente, matematicamente correta. Está aqui o resultado na profecia, na escritura, porém não na Bíblia, o dia exato do nascimento de Salvador. Recapitulando e reafirmando, ele nasce no sexto dia do 11º mês, terceiro dia da semana do mesmo mês, e foi apresentado no dia 17 do 12º mês, era o terceiro, sétimo dia do mesmo mês. Meus amigos, isso é profecia, isso é veracidade, isso é verdade, isso não é teologia. A teologia é equivocação e ciência dos mortais. Obrigado pela atenção e quero que todos vós analisem o que foi apresentado aqui. Pode contestá-la, mas não pode provar contrário às verdades das profecias.